O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. Só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos fixar nisso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Segunda resposta errada. Com base em um teste anterior, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar a resposta é 0,2. Então, nesse contexto, né, qual é a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta? Ou seja, pelas informações, para terminar na 5ª pergunta, ele tem que errar a segunda vez na 5ª pergunta, tá? Outro dado importante, se a probabilidade dele errar é 0,2, a probabilidade dele acertar é o seu complementar. 0,2 para chegar em 1, 1 representa 100%, vale 0,8. Tá? A soma aqui vai dar 1. Então, a probabilidade do sucesso e a probabilidade do fracasso. Quem assistiu minhas aulas de probabilidade sabe o que significa sucesso e fracasso. Até porque isso aqui é uma questão de probabilidade por distribuição binomial. A gente vai fazer. Então, sucesso, que representa a resposta certa, 0,8. E o fracasso, que representa a resposta errada, 0,2, tá? A questão se refere ao fracasso, viu? Então, eu vou fazer as contas em relação ao fracasso, porque eu tenho que garantir que a 5ª pergunta seja errada. Então, o que acontece? Qual é a montagem dessa questão? Ele vai responder a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a 5ª. Na 5ª questão, ele deve errar com certeza. Ou seja, qual a probabilidade dele errar só a 5ª questão? Probabilidade de erro, 0,2. Tá? Como foi colocado o dado aqui. Tranquilo. Agora, a outra pergunta que ele deve errar, porque ele deve errar duas, ó. É a segunda resposta que tem que ser errada. Então, tem que errar uma, para na 5ª errar a segunda, tá? Olha, a primeira resposta errada pode vir na primeira pergunta, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu não sei em qual dessas perguntas vai ser. Então, a probabilidade nesse caso será a combinação de 4 elementos para escolher uma errada. Tem que escolher uma errada. Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, para garantir isso, a ordem que eu escolhi a errada não importa, por isso estou usando combinação, tá? Vezes. Qual é a probabilidade desse fracasso, desse erro? 0,2. Quantos erros ele vai cometer nessas 4 perguntas? Um erro, então elevado a 1. Vezes. Ora, se ele vai errar uma, ele tem que acertar as outras 3. Então, qual é a probabilidade de sucesso? É 0,8. Como ele vai ter que acertar 3, elevado a 3. Tá? Então, por exemplo, uma configuração seria assim. Ó. Certo, certo, errado, certo. É uma configuração, tá ok? Mas quem assistiu às aulas de distribuição binomial vê que essa questão é muito simples. Isso aqui tem que ser multiplicado pelo erro da 5ª questão ainda. Então, 0,2. Tá? Lá na prova do Enem, vestibular, concurso, de modo geral, você não vai estar com calculadora. Então, qual é a melhor maneira de você resolver essa questão sem a calculadora? Primeira coisa, combinação de 4 para 1. Acho que vocês já estão cansados de saber que é 4, né? Vezes 0,2 é a mesma coisa do que 2 sobre 10. 0,8 é a mesma coisa do que 8 sobre 10. Nesse caso está elevado à terceira. 0,2 é 2 sobre 10, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou multiplicar 4 vezes 2 vezes 2, que no caso dá 16, vezes 8 à terceira vai dar 512, sobre 10 vezes 10. Vou colocar como 10 ao quadrado, tá certo? E 10 à terceira tá aqui. Fazendo contas aqui em cima. 16 que multiplica 512. Isso aqui dá 8.192. Sobre 10 ao quadrado vezes 10 à terceira dá 10 à quinta.
Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Eu deixei como 10 à quinta porque fica fácil você efetuar essa divisão. Porque eu tenho 8.192 dividido por 10 à quinta. Divisão por 10 à quinta significa que tem que ter 5 casas após a vírgula. Ou seja, 0,08192. Garante 5 casas após a vírgula. Alternativa correta, letra B.